Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Que delícia estar com você aqui essa noite, hein? Uai, bom demais. Eu tenho que agradecer essa honra. Muito Muito. bom, muito bom. Então, deixa eu te apresentar, porque eu te conheço muito, né? Mas é com um imenso prazer, uma alegria grande, né? Que nós estamos aí nessa sequência de lives promovida pelo NAIS, né? Pelo Núcleo de Apoio às Aham, Escolas, né? Eu sou Juliana aham. Mendes, diretora clínica do Espaço Integrar, e vou apresentar a nossa querida Genilce Rodrigues Cunha, psicóloga, com formação na abordagem centrada na pessoa, terapeuta sistêmica, né, que realiza atendimento de casal e família, e Aham. com especialização em terapia cognitivo-comportamental na infância e adolescência pelo INTCC, nossos parceiros aqui em Belo Horizonte. Genilson, Isso. muito obrigada. É uma alegria muito grande poder conversar com você hoje. Eu que agradeço, né, Ju? É uma honra. Né? Você sabe que eu tenho aí vocês e o Espaço Integrar no coração, não é? E, Eu digo mesmo. e uma gratidão enorme, né? Porque, Ai, assim, eu falo que vocês trouxeram, vocês ainda trazem, né, Ju, muito aprendizado. Não é? Vocês respondem todas as minhas dúvidas, eu vou lá, tem um curso, tem alguma coisa que responde. Bom então, demais. bom demais, né? Muito bom. Vamos lá para essa temática tão legal, né? Tão interessante, assim, né? Que a gente. Eu adoro conversar, né? Que é sobre regulação Aham. emocional, né? No contexto educacional, né? Tanto para toda a comunidade escolar, né? E aí, Uhum. gente, eu queria começar, né? Assim, perguntando para você qual é a Uhum. sua percepção, né? Sobre a forma, né? Que os professores têm lidado com as suas emoções nesse momento onde as aulas estão online, né? Uma coisa muito diferente, um cenário muito diferente. E aí, como é que anda as emoções dos nossos educadores, na sua percepção? Então, né, Ju, eu estava pensando sobre isso. Primeiro que eu estou do lado de cá como mãe também, acompanhando a Cecília. E dentro Uhum, disso, eu estou assim, impressionada com todo o esforço que os professores têm feito, porque tem sido um desafio homérico, não é? uhum, É algo que veio assim, que pegou todo mundo de surpresa, igual eu falo assim, eu acho, né, que não tinha ninguém que imaginava que algo que estava acontecendo do outro lado do mundo uhum, chegaria aqui e que desse a pessoa a condição de se antecipar, não é? Para uhum, se prevenir, para resolver, enfim, para estar pronto para o que viesse. Não é? Então, uhum, assim, eu acho que até hoje eu não sei de ninguém que tenha conseguido, que estava com essa ideia. Então, uhum, assim, aí eu fiquei pensando sobre a questão de qual emoção que ficou mais ativada, porque hoje nós estamos aqui também para falar de regulação emocional, não é? uhum. E aí a grande emoção que eu acho que fez que pegou foi a surpresa, né, Ju? E aí Sim, sim. acontece, Juliana, como a surpresa é uma emoção que ela está aí, ela ativa todas as emoções, porque ela coloca a gente em estado de alerta, seja para Uhum, alegria, não é? Seja para o amor na situação de apaixonamento, não é? uhum. Ou seja, para Sim. uma situação de medo, tristeza, raiva e até o próprio nojo, enfim, todas foram ativadas. Todas Uhum, estão muito à flor da pele, não é? uhum, Tanto o lado da solidariedade, que a gente pode falar uhum, que tem por trás aí a emoção amor, não é? E a tristeza uhum, também, de ver tantas pessoas passando por tantas coisas. E assim, então, se para a gente já tem sido assim, nós professores, nós psicólogos, que também estamos atendendo online, imagina para os professores tendo assim, que da noite para o dia conseguir dominar uma ferramenta de trabalho totalmente uhum, nova, uhum. não Mas, ô é? Genilson, eu achei tão interessante, né, essa emoção surpresa,
surpresa, né? Porque a surpresa, então, é porta de entrada para ativar todas as demais. Eu achei ótimo isso, esse Aham, esclarecimento seu, foi muito aham. bacana. Então, Não junto com é? a surpresa, vem uma enxurrada de emoções, é De isso? emoções, de emoções. E ela nos deixa em alerta, Uhum, não é? Então, assim, o que está acontecendo aí que eu observo? Primeiro, as professoras sobrecarregadas porque elas têm que cuidar da casa delas, elas têm que uhum, cuidar de dentro da casa delas, do trabalho delas. E uhum. aí, o inusitado, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ela falou assim para mim, Genil, sabe qual que é o problema? Nós não fomos educados dentro de uma etiqueta online. Eu Olha nunca só. tinha pensado nisso, não é? De uma Uhum, etiqueta de trabalho virtual, uhum. não é? Exatamente. E É muito novo. aí, está muito interessante, porque até as crianças fizeram a inovação, né? De como que eles vão conversando, que é o chat. Não é? Eu falei, gente, esses meninos já estão dando aprontação até sentar na sala de aula. E o domínio da professora, teve uma que eu mandei para ela assim, professora, hoje você vai ganhar o prêmio top Uhum, do Oscar, né? Já o concurso de regulação emocional, porque cada hora uma criança querendo uma atenção, as crianças uhum. sofrendo, né? No caso da minha filha, ela tem criança sofrendo, falando assim, mamãe, é a professora que eu mais queria ter na minha vida e eu não estou tendo ela perto de mim. Olha só. E Uhum, aí, isso me despertou uma coisa muito interessante, que eu fui dar uma olhadinha no Rubem Alves. E uhum, aí eu peguei uma frase dele que eu achei fantástica, Ju, que ela fala assim: a educação se divide em duas partes. Educação das habilidades e a educação das sensibilidades. ó, que lindo, né? Muito lindo isso. E aí eu fico Forte. percebendo assim, o quanto que dentro disso, numa das habilidades das professoras que eu tenho observado, é convidar os alunos a ajudá-las, porque é uma Uhum, geração que domina num minuto o computador. uhum, uhum, E aí está uhum, tendo uma troca de informação também, que eu falo assim, gente, eu sei que a pandemia está sendo, a gente sabe o que está trazendo, mas sabe aquela história que nós temos duas opções? Ou fazer disso somente um caos, ou transformar isso em um aprendizado? E eu acho mas que o isso aprendizado. não é regulação emocional? A gente buscar no caos, né? Você sabe melhor do que eu, que é a questão da resiliência, né? Assim, no sentido de essa é uma estratégia da regulação emocional, né? Sim, porque nós estamos lidando com três questões assim que são os novos paradigmas, né, da ciência que já estão aí, mas que agora eles estão assim declaradamente presentes. Que o primeiro é a complexidade. Então está tudo Uhum, muito complexo. As relações professor-aluno, a relação da escola com pais e com os uhum, alunos, sabe? uhum, Depois eu vou voltar nisso mais um pouquinho. Outra coisa é a questão da instabilidade e da flexibilidade para lidar com toda essa situação que está exigindo que nós saímos de um lugar de total conforto. A homeostase foi quebrada geral, uhum, não uhum, é? E aí isso vai fazendo com que a gente tenha a possibilidade de inovar, de uhum, construir, transformar, ou aquela habilidade, ou se não tiver habilidades desenvolvidas e conseguir regular, fazer a regulação emocional, porque assim, o que, que são emoções? Né? uhum. Que são Emoções são emoções. controláveis? Não, elas simplesmente vêm, porque elas são Uhum, impulsos, elas são uhum, instintivas, não é? uhum, E elas têm duas funções básicas extraordinárias, que é a de adaptação, né, ao mundo, ao ambiente, e uhum, a outra função dela, que é justamente de fazer conexões, não é? uhum. Então, o que Sim. acontece? Se nós estamos desregulados emocionalmente, o que é desregulação também? São as emoções muito ativadas, não é? Uhum, Não é aquele meio termo do equilíbrio. E uhum, assim,
nós temos também que acolher as nossas emoções, não é? E aí o Rubem Alves, de novo, me deu um presente aqui, sabe, Ju? Ele fala assim, aqui, ó. Acho que sabedoria não é saber sofrer pelas razões certas. Quem não sofre quando há razões para isso está doente. Se uma pessoa querida morre, o coração não sangra, se um golpe duro da vida atinge a quem se ama e os olhos não choram, se uma desgraça cai sobre o povo e a alma não fica triste, se o fogo consome as florestas e o corpo não queima também, é porque algo está errado com a gente. Então, você já está adiantando aí. Premonição, né? Assim. Você já está adiantando aí para a gente sobre regulação e desregulação emocional à luz de Rubem Alves, né? É isso que você está falando. Porque a gente tem que se inspirar. Nós temos que nos inspirar, porque senão a gente entra num grau de desesperança muito grande. E a esperança é que ajuda também nessa regulação. Hoje eu escutei uma pessoa falando assim para mim: tem hora que vem uns pensamentos na minha cabeça, eu tô quais pensamentos? Não, mas vem uns pensamentos. Eu falei assim, você tá se censurando, fala o pensamento. Não, é porque quando vem esse pensamento, eu falo assim, para com isso, você tem tudo na vida. Mas qual é o pensamento? O pensamento de falta de propósito. Aí eu falei assim, esse é só um pensamento. E vamos conversar com ele. O que ele está te dizendo? E vamos contra-argumentar esse pensamento. Como assim está sem propósito? Você já tem projetos em andamento, não é? Só que não tem propósito a longo prazo. São propósitos de curto e médio prazo. E aí ela começou a entender isso, sabe? Então, assim, o mais importante que eu vejo aí é a gente conseguir trabalhar com a esperança, no sentido do esperançar, que não é a expectativa, que também é importante falar isso, né? Sim, que as pessoas acham que, Genilson, o que é esperança, né? Eu falei, esperança é você ter uma confiança de que você vai dar conta, de que as coisas vão melhorar, de que algo de positivo vai sair disso. Ao passo que a expectativa é quando você coloca toda a sua vida na mão de algo ou de alguém. Não é? A minha felicidade está na mão do outro. Não é? E ao regular as nossas emoções, nós conseguimos, então, intervir também no momento, na situação que vem acontecendo. Né? Então, você está me dizendo que a regulação emocional, né, tem esse aspecto de deixar vir, né, reconhecer, identificar, né, discriminar, né, tudo isso, né, o que é pensamento, o que é emoção. Como que ela se manifesta no meu corpo, como que ela interfere nos meus pensamentos. Quais são os pensamentos que conseguem regular a minha emoção de uma forma saudável? Porque também um dos objetivos aí das emoções é defesa de direitos. Né? Dos objetivos das emoções é justamente permitir que a gente consiga fazer um enfrentamento da situação que se apresenta para a gente. E estudos mostram, né, Ju, que as pessoas sábias são aquelas que elas não foram pela razão, mas pela emoção. Elas conseguiram, de forma equilibrada, dentro de um equilíbrio, né, das emoções, conseguir chegar, tomar uma decisão que favorecesse não só a ela, mas ao meio, ao todo. E aí, Genilson, é muito interessante isso que você está falando, que na DBT, que é a terapia comportamental dialética, né, a gente vai falar de uma mente sábia, né? É aquela ela não é tomada pelo racional e nem tomada pelo emocional, né? Mas ela vai no caminho do meio, né? Que é o que a gente propõe no que diz respeito à regulação da emoção, né?
Sim, Então, a mente sábia é esse equilíbrio entre a razão e a emoção, né? sim, porque a razão ela tem uma tendência a fazer polarizações, entendeu? Uhum, É aquela questão da causa e efeito, uhum, não é? Por exemplo, a pandemia aconteceu, nunca mais serei feliz, não uhum, é? E não é uhum, isso. Né? A uhum. pandemia aconteceu, quais são os recursos que eu tenho e sim, onde que eu vou buscá-los? E aí, Ou com Genilce, quem que eu vou buscá-los? e aí eu tenho, quando você começou falando dos professores, a gente pode pensar então que os educadores têm nos mostrado, né, que é possível então regular emoções a partir de tudo isso. Eles têm feito coisas Sim, extraordinárias para sim, dar conta das suas emoções, né, e das emoções das crianças, né? Então me sim, parece que eles têm sim. sido protagonistas na questão da regulação emocional, então, né? Sim, e eu achei lindo que eu vi uma aula de artes que a Cecília teve, e a professora estava falando de arte abstrata, de quando chegou, né, essa arte, né, que antes era toda a clássica, e que todo mundo assustou, foi contra, e ela falou, gente, é sempre assim, o tempo ele se renova quando um grupo de pessoas se une e faz a inovação, desenvolve um outro olhar. E se Uhum, nós conseguimos desenvolver um outro olhar para essa questão das aulas à distância também, não é? Nós uhum. vamos conseguir passar por isso com maior leveza, Uhum, uhum. não E é? aí, Genilson, se a gente pudesse, então, sintetizar um conceito de regulação emocional, né? Para quem está nos assistindo aqui, como é que, o que que você poderia Então, falar para a gente? então, o que eu diria que é a regulação emocional? É aquela a minha capacidade Uhum, de perceber a emoção que está vindo, porque as pessoas também confundem. Elas confundem, por exemplo, raiva com tristeza. É igual a uhum, pessoa falou para mim assim, ela falou, você sabe que eu não consigo lidar com a tristeza, né? Aí eu vou e faço aquilo que você sempre falou. Eu ativo a raiva e ajo na ignorância. Aí depois fica se sentindo culpada, né? uhum. Então, né? Então o Uma que que é a confusão, regulação? né? O que que é a Uma, regulação emocional? É justamente isso, eu entender o que está acontecendo no meu corpo, qual é essa emoção que foi ativada, conseguir respirar, me organizar, não é? Para que eu uhum, tome decisões favoráveis, tanto para mim quanto para quem está ao meu redor, porque uhum, toda vez também que eu tomo uma decisão que não é uma decisão pensando no outro, eu estarei sendo egoísta, não é? E nós somos uhum, seres também sociais. E aí entra uhum, uma ética dentro disso, não é? uhum. Então, essa ética dessa socialização também. Então, a regulação emocional é o saber sentir e fazer a gestão disso, né? E eu Sim, também posso falar o que eu estou sentindo. Eu fico pensando nesse momento, né? Eu já fui professora, né? Eu fico pensando que nesse momento é interessante que os professores conversem com as crianças sobre as suas emoções, né? E sobre as sim, emoções das crianças, né? Porque sim. parece que falar, então, das emoções é uma forma de regular as emoções, né? Com certeza, né? Reconhecer e falar sobre elas e entender que Uhum, elas fazem parte da vida. E aí eu achei uhum. muito bonitinho que uma criança falou assim, professor, eu posso conversar com você depois da aula? Ela falou assim, olha, hoje não dá não, porque eu vou terminar aqui, eu tenho que preparar o almoço. Falei, gente, ela trouxe a realidade, assim, sabe, assim, numa classe, né? Eu tenho que preparar o meu almoço, então hoje não vai dar, vai ficar corrido, que eu tenho que preparar para a aula depois. Mas olha só, Uhum. amanhã a gente pode iniciar um pouquinho mais cedo. Eu entro e a gente Uhum, conversa antes, pode ser? uhum, Entendeu? E aí, elas falando de saudade, Ju, porque é outra emoção que está muito ativada, uhum, sabe? E além de falar dessa relação professor-aluno, uma coisa que eu acho também importante enfatizar é que eu venho observando através de relatos que toda escola que tem uma coordenação empática, os professores estão conseguindo passar
outro, né? A empatia é isso, né? Eu me colocar no lugar do outro. Aham. Tá. Até onde você me Exatamente, ouviu? exatamente. Então, uma coordenação que se coloca empática aos professores é aquela que sente o que os professores estão sentindo, né? Se coloca no lugar deles no que diz respeito às emoções. Sim. E a escola é muito mais até do que também professor e aluno. Ela é todo aquele espaço de convivência, não é? Então, assim, as crianças têm saudade do espaço da escola, do cheiro da escola, né? Elas têm saudade dos outros funcionários, né? Aquela pessoa que estava na portaria para receber, entendeu? Aquele coordenador que está sempre transitando ali na escola, não é? E os professores, eu vejo que eles também estão com saudade, porque aquela saudade do estar perto, do estar junto, não é? Mas aí é interessante que eu vejo eles criando, vamos falar assim, brincadeiras verbais, sabe? De mandar um I love you e a turminha tá chuchu, sabe? E eles vão Esses conectando. conectores, né? Esses Isso, conectores, né? isso, que vai ativando a emoção, porque a gente sabe também que sem emoção não tem aprendizado. Não é? E esses Isso. conectores, então, eles vão facilitando, eles vão atenuando as dificuldades com as quais todos nós temos lidado. Não é? Então, é criança falando que não tá, que está ruim a internet, que não está conseguindo ver a professora, que tem que responder, que não está conseguindo responder, que está sem áudio, não é? Minha filha, eu acabei de chegar agora, ela numa crise de choro. O que foi? O que está acontecendo? Eu fiz um trabalho 1h30, apertei o botão, deu refazer tudo, perdeu tudo. Então, eu vou sair. Eu falei, não, minha filha, depois da live, vou te ajudar, vai dar tudo certo. Vamos respirar, vamos acalmar. Já aconteceu isso uma vez e não ficou até melhor o trabalho? Ficou, mamãe. Então, vamos respirar que vai dar tudo certo. Não é? Porque não adianta brigar, não adianta a gente debater com isso, não é, Ju? Não adianta. É a gente aprender com o momento, é a gente respirar, é a gente ter uma visão sobre o nosso comportamento também, porque a emoção ela vai apresentar no nosso comportamento, nas nossas ações. E uma das coisas também que faz uma regulação emocional é o entorno. Igual eu falo, se a gente não está conseguindo, pergunta para o outro. Como que você está na relação? Se mais de um falar que as coisas não estão bem, que você anda muito irritado, é porque você está irritado. E aí você tem que entender o que é. Eu estou assim, em outros ambientes, não é? É só neste ambiente? É durante o trabalho? Que momento que é esse que eu estou ficando irritado? Não é? Então, essa questão de identificar a própria emoção, né? E até para entender a emoção do outro também, né? Sim. Que é a empatia. Que é fantástico, que é a empatia, ela se dá por uma aprendizagem nas relações. Esse momento, né, nós pais e mães estamos tendo toda a condição de trabalhar essa habilidade com os nossos alunos, quando a gente fala, calma, caiu, vai voltar, se não voltar não tem problema, vai estar gravado depois. Aí eu me fala assim, mas eu vou perder meu tempo vendo de novo, de tarde, mas o que você ia fazer à tarde? Eu ia ver TV, mas você vê TV agora? Aí de tarde, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso. Encontrar estratégias, né? Estratégias, que é o que a regulação, que é o que as emoções fazem também, além da adaptação, nos proporcionar condições de encontrar estratégias para estar no mundo, nas relações e para tomar as decisões, não é? E então, se eu não respiro, então, assim, uma das estratégias é respirar, retomar, porque senão fica essa confusão emocional, né? E aí o Renato mesmo fala, né? Que uma emoção muito ativada envenena o cérebro e compromete a nossa capacidade de resolução de problema, né?
Então, regular esse retomar, né? Para a gente encontrar saídas, né? Para os problemas, né? Sim, é aquela história, né? Manter o barco firme enquanto vem as ondas grandes, porque daqui a pouco elas passam e aí a calmaria vem. E no caso, o barco somos nós. Então a ideia é essa: vamos passar pelas ondas, mas sem virar o barco. Não é? Sim. Vamos, que a gente consegue, porque elas vão passar, elas passam por nós. E nessa hora elas turvam também a leitura do que está acontecendo. Elas turvam a leitura da realidade. Por quê? Devido também às nossas cognições, às distorções cognitivas, às nossas vivências, que vão fazendo esse mapa de leitura do mundo ao longo da vida. Então, assim, se a gente tem pensamentos muito catastróficos, nós só vamos pensar coisas catastróficas. Como que nós vamos encontrar saídas aí? E aí vai ficar ativando emoções, né, de tristeza, de medo, né? E vai ficar esse círculo vicioso, né? Círculo vicioso. E assim, o professor, voltando aí, né, Ju, além de tudo isso, o que eu tenho observado muito é de uma cobrança muito grande, muitas vezes, focada em ter resultado. E nesse sentido também eu tenho percebido assim que as escolas, num certo grau, elas vão ter que dar uma relaxada. Regular a emoção, né? Exatamente, Regular a emoção. Geral. Não adianta entrar no pânico, né? No pavor, né? Não adianta, não é? Senão é que nem debater na areia movediça. Nós vamos afundar. O melhor é você ficar ali paradinho. Ô, gente, me ajuda aqui, alguém me joga uma corda. E aí entra a questão das redes de apoio. Porque uma pessoa também que se isola, olha só, nós já estamos numa situação de isolamento social. Tá? Se a pessoa se isola, né? Porque eu posso estar em contato com o outro igual nós estamos aqui, né? Online. Pensa se as aulas não estivessem acontecendo. Como que seria? Assim, querendo ou não, esse processo educacional online pode não estar no nível do ideal, né? Mas ele está promovendo, né? Ele está promovendo emoções agradáveis de sentir também. Sim, né? Sim. E ele está promovendo uma ocupação saudável. Porque o que eu vejo... que eu tenho visto assim, muitas crianças com dificuldade no brincar, sabe? Elas estão com dificuldade. Então, elas vão muito para a televisão, elas vão muito brincando com jogos online, não é? Então, assim, querendo ou não, a escola, as aulas, elas estão trazendo vamos falar, uma ocupação muito saudável. E está tendo aprendizado. Minha menina falou assim para mim: mamãe, eu tive uma aula foi a minha melhor aula de artes, depois a melhor aula de música, depois a melhor aula, porque os professores também estão inovando, encontrando recursos novos e que eles estão fascinados. E eu vejo assim que prende também. Porque eu já entrei, saí, e ela falou: uai, você já chegou? E ela estava de frente para a porta, mexendo lá, escrevendo, não é? Sei de crianças que têm dificuldade também, né, Ju? Assim, em fazer um foco atencional, nós sabemos disso, mas eu sei também que essas crianças, num certo grau, se não houver uma pressão de resultados, não é? Elas vão conseguir também absorver. E cada dia um dia, né? Eu acho que assim, a proposta, né? Assim, cada dia um dia. Isso é regulador também, né? Sim. Então, assim, e o que eu tenho visto é que a escola, né? E a família, né? Podem ser uma grande rede. Quando você estava falando de rede, eu fiquei pensando nisso, né? E alguém escreveu aqui, né? Que nunca antes, né? A escola e família podiam conversar tanto sobre emoções, né? Porque está tudo tão ativado, tudo presente, né? Que é uma excelente oportunidade. Então, quando você começou falando que a gente pode ver isso, né? Como uma catástrofe, como possibilidades, isso é altamente regulador, né? Sim,
Com certeza. E não só regulador, eu acho que, assim, quando isso tudo vai passar, e vai passar uma hora, eu sei que vai, eu confio, eu acredito que vai passar, não é? Porque nós somos seres adaptáveis, nós vamos criar recurso para isso. Outro dia a Cecília estava pensando numa cabine de alunos. Achei ótimo. Ela é ótima, né? Aí ela estava pensando numa cabine, eu fiquei imaginando. Aí eu falei, minha filha, mas como é que ia ser para o banheiro? Ah, ia ter esse problema, a gente ia ter que resolver. A gente bota até dificuldade pensando ideias, né? Então, assim, nós temos esse potencial. Daqui a pouco, sabe aquelas bolas que os meninos entram nela no lago e ficam brincando naquela bola, igual aquelas bolinhas de hamster, né? Eu falei, só falta cada um ir para a escola numa bolinha de hamster dessa. Entendeu? Ou seja, nós vamos encontrar uma saída, né, Genilson? Nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar. Vamos. E uma coisa que eu aprendi, só rapidinho, Ju, claro. que não tem nada que faz mais conexão para o ser humano do que o olho no olho. Nós podemos não ter a mão na mão, o abraço, né? Mas o olhar, né? A gente sabe disso, né? Dentro das neurociências, né? O quanto que esse olho no olho, ele é humanamente responsável por grande parte do nosso desenvolvimento até cognitivo e das nossas ligações afetivas, não é? E eu acho que as pessoas estão aprendendo a conversar muito olho no olho, porque elas se veem igual aqui, eu estou me vendo, você está se vendo, não é? Hora nenhuma você for conversando assim comigo. É engraçado, né? Não é assim? Uma nova forma de olhar, né? Eu acho que talvez as pessoas sairão mais treinadas até nisso. E a hora que um está falando, você está olhando, né? Você está conectado, você está em conexão. Interessante isso. Então, vamos conversar um pouquinho agora, Genilson, sobre essas expectativas, né? Quando voltarmos ao novo normal. Você já até já adiantou algumas coisas, né? Do ponto de vista da regulação emocional, né? Como que você imagina, assim, que isso afetará os profissionais e a relação professor-aluno? Então, né? O que eu andei pensando sobre isso? Assim, igual eu já comecei a falar, eu acho que nós não seremos mais os mesmos, porque aprendizados aconteceram, tá? Então, predizer com clareza como será, isso é impossível, não é? Porque nós estamos aí dentro nessa complexidade, nesse mar aí de probabilidades. Entendeu? Então, não dá para a gente fazer uma previsão concreta. Mas eu acredito que as pessoas, justamente por essas conexões e pela emoção saudade, né? O desejo de estar junto e de valorizar o estar junto, eu tenho certeza que vai aumentar para muitas pessoas. Sabe? Aquelas que já valorizavam, que já tinham isso construído, eu acho que vai ser até talvez tranquilo, vou valorizar mais. Então, eu acho assim que é isso que eu te falei, a escola vai mudar, o olhar sobre a escola vai mudar. Eu acredito que o aluno não vai mais olhar assim, ai, estou indo para aquela escola, mas vai olhar assim, que bom que eu posso ir para a escola. Que gostoso estar com meus colegas, que gostoso que existe recreio. Entendeu? Né? E até de saber outras formas de conversação quando as coisas dentro da escola não acontecerem do jeito esperado, não é? Eu vejo assim, uma ansiedade muito grande de professores pensando, falando muito sobre isso, que todos têm discutido, psicólogos, pedagogos, enfim, médicos, né? Sobre a volta do professor, mas ninguém pergunta para o professor. Né? Que momento que ele acha que vai ser bom para essa classe retornar? Será que já vai retornar com essa ideia de ir fazendo rodízio, igual eles vêm falando, né? Rodízio entre as crianças? Não é? E aí muitos professores, mesmo tendo rodízio entre as crianças, vai ter uma necessidade de toque, de abraço, de proximidade, não tem jeito.
Eu fiz uma Uhum. sessão com uma criança, bem quando estava começando essa questão de isolamento, eu falei, não vou atender, não vou, porque a menina falava assim, eu quero abraço. Ela pediu Uhum. abraço, eu falei, mas a gente não pode se abraçar. Aí ela falou assim, já tô de lá no início, já tô de saco cheio desse coronavírus. Criança é ótima, né? É. É, mas eu falei, não, mas nós vamos inventar uma fórmula, nós vamos inventar um jeitinho, não é? Uhum. Outra coisa também que tem acontecido, Ju, quando a gente está perto, conversando, por exemplo, ou até num processo terapêutico, eu imagino até na escola, e uma das partes emociona, e a outra parte não pode segurar numa mão, né? Enfim, dá um alento de alguma forma, isso pode ativar sentimentos de desamparo, Uhum. não Mas é? aí, Genilce, você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, né? Hum, Esse exercício do olho no olho, né? Esse novo normal, então, né? Me parece que o olho no olho é que vai amparar, né? É que vai sim, conectar, né? Então, assim, sim, talvez esse novo normal, quando você falou, eu fiquei pensando assim, né? Esse olho no olho, então, passa a ser é, um regulador, né? sim, Vai amparar, né? E talvez a gente nunca tenha parado para pensar nisso. O quanto que sim, olhar nos olhos vai ter um papel importantíssimo, né? Na empatia, no acolher as sim. emoções, né? Sim, Muito porque interessante assim, no pensar. atendimento online, eu percebo isso, as pessoas se emocionam do lado de lá, e eu falo assim, olha, eu não estou aí do seu lado, mas me sinta do seu lado, não é? Olha nos meus olhos, né? E aí elas até ficam num conforto, isso mesmo. E aí, sabe o que me fez pensar? Sabe aquela história do assim, nossa, a minha mãe, era só ela olhar para mim que eu sabia o que eu tinha que fazer, não era assim? Uhum, Agora vai ser assim. A professora, só de me olhar, ela me acolhia. uhum, uhum, O aluno, só de me olhar, eu sabia que ele estava precisando de mim. uhum, uhum, Porque nós temos outras formas de comunicar, né, Ju? Porque, assim, uhum, a forma verbal, ela é limitada. Nós temos uhum, todo um aparato aí, gestual, de fisionomia, não é? Essa uhum, questão do olhar mesmo, que comunica muito, muito, muito mais. Então, nós uhum, vamos também desenvolver essa habilidade desse acolhimento, não é? uhum. De dar o tom. E, Igual eu estou falando aqui, ó, o jeito de falar também. Sim, não é? O jeito de uhum, pontuar, de colocar, não é? uhum. De transmitir uma informação, não é? Então, E a gente assim, já pode começar a fazer isso, então, na aula online, né? Então, assim, vamos aproveitar o que temos, né? Assim, quando você fala assim, gente, cuidado, né, com essa preocupação excessiva com o resultado, né? Nós estamos no momento de um processo, né? E processo. se a gente está nesse processo de conhecer, identificar as emoções, falar dessas emoções, conectar, né, de alguma forma, né? Como você está dizendo, essa nova forma de conectar as Uhum, emoções. Então, o uhum. professor e aluno tem muita coisa para aprender junto nesse momento, né? Para fazer Sempre, junto. sempre, 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 Uhum, não é? Eu acho que tanto Rubem Alves quanto Humberto Maturana falam isso, né? Que é através ao educar o outro, eu estou me reciclando. Eu também sou educado. Se a gente for uhum. falar no termo da educação ampla, Sim, não sim. é? Dessa Desenvolver. formação humana, desse desenvolvimento, não é? Uhum, Então, assim, eu estou dando uma coladinha aqui para ver se eu levei um tanto de tópicos, né? Se eu estou falando todos. Então, assim, é importante que a gente tenha essa abertura para esse novo. E tomar uhum, cuidado para não criar tantas ideias catastróficas, porque senão nós vamos chegar, né, nesse novo e não vamos deixar também a surpresa nos tomar e deixar abertura para que venham as emoções agradáveis, que aquele momento pode também disparar. uhum, Porque se eu uhum, já chego lá com preconceito, com uma ideia, não é? De que vai ser horrível, de que vai ser trágico, de que eu estarei numa situação
que será desconfortável, nós não teremos essa abertura. E aí entra um dos paradigmas também dessa nova ciência, não é? Que é a questão da segurança, de você controlar. Nós não controlamos nada. Nós estamos dentro de um contexto de probabilidades. A gente achava que nós tínhamos controle, nós fazemos pequenas ilhas, porque o sentimento de segurança é importante, não é? Sim, então, nós temos que ampliar essas pequenas ilhas. Por exemplo, estou voltando para um ambiente que eu conheço, né? De pessoas que eu conheço, entendeu? Mas como vai se dar tudo também nesse novo aí, né? De como que vai se dar esse novo encontro, vai depender do que surgir ali. Mas sabe o que ficou para mim hoje, assim, na sua fala? Que a aula online, esse encontro virtual, ele vai... A forma como ele está acontecendo e a forma que o professor se propõe a fazê-lo, né? Pode favorecer muito, né? O novo normal, né? Assim, no sentido de que o que a gente está priorizando agora, né? É olho no olho, é essa conexão, né? Que é virtual, mas é uma conexão, né? É falar das emoções, e aí quando eu vou para o presencial, eu vou dar continuidade a essas experiências, né? De vivenciar e poder falar o que eu sinto, né? Então, eu acho que a gente precisa aproveitar, né? Não tem a história do fazer do limão uma limonada, né? Eu falo que é fazer a caipirinha, ou então a mousse de limão. Mais evoluído. Aí é mais chique, né? Porque o momento está pedindo isso. Está pedindo mais. É muito bom pensar isso, Genilson, muito bom. Assim, eu acho que me abriu uma série de possibilidades aqui nas reflexões com as famílias, com as escolas, né? Eu acho que é muito legal. A gente daqui a pouco está encerrando, né? Mas eu queria conversar um pouquinho com você agora, assim, você é uma grande parceira do Espaço Integrar, né? Já fez tantos cursos conosco, assim. Esses cursos, você acha que auxiliou? O que você entende, assim, que para a sua prática, nessa temática da regulação emocional, assim, conta um pouquinho para a gente, né? Você já abriu falando o tanto que você já aprendeu nos cursos, mas e essa história da... E essa história da regulação emocional? Conta pra gente aí. Eu falo assim que essa questão da regulação emocional, ela abriu tantas, assim, ideias. Por exemplo, sabe aquela coisa que você já tinha algumas ideias, mas que você não sabia como botar aquilo em prática, depois você chega lá, você descobre tudo ali, não é? Então, assim, o que surgiu daí, né? Surgiu a minha régua das emoções. Que ótimo! Não é porque eu falo, a gente tem o baralho das emoções, eu trabalho no consultório. O que eu vou mandar para casa para ajudar a família e os meninos, não é? E aí eu fui e fiz a reguinha para mim, mas na época não dava para fazer pouca coisa. Enfim, aí colegas foram se interessando e aí virou a régua das emoções. Aí tem o meu canal agora também, né, Ju, onde eu estou falando de regulação emocional. Ótimo, ótimo. Fala para nós. O salto que deu no meu consultório a nível de compreensão e de uma comunicação clara entre psicólogo e o cliente, porque a gente está falando de coisas a partir do que ele está trazendo para a gente, né, da vivência dele, né? Não é assim, isso aqui é o amor, não é isso, mas como é o amor na sua vida? Como ele se manifesta na sua experiência de vida? E aí eu vou trabalhar cada pessoa na sua experiência de vida, não é? E o Espaço Integrar foi um marco muito grande, porque eu tinha as formações da abordagem centrada e já tinha sistêmica. E na época, nenhuma delas, eu vou ser franca, assim, me davam, na época, né? Hoje já as coisas já evoluíram aí, mas elas não me davam, assim, vamos falar assim, um material mais objetivo, mais concreto de trabalho de acesso, né? De acesso, né? Com a infância, né? Para eu acessar tanto a criança quanto o adolescente.
e até mesmo de explicar para os pais os fenômenos do desenvolvimento, tanto infantil quanto da adolescência. E na hora que eu me deparei com regulação emocional, não é? Com as ideias aí da neurociências, não é? Na hora que eu me deparei com isso, falei, pronto, está aqui. E aí ficou uma conversação muito mais fácil, não é? E assim, a possibilidade também de fazer a psicoeducação. Que é uma temática para a escola, né? Eu e Michelle já falamos escola. semana passada, né? Então, a regulação emocional, psicoeducar toda a comunidade educativa sobre regulação emocional é um grande ganho, né? Isso vale para o consultório e vai para o espaço educacional, né? Sim, e a gente sabe que famílias que não dão abertura para que se experiencie as emoções, para que se nomeie as emoções, não é? A gente sabe que lá na frente nós podemos ter alguns problemas sérios no quesito de relacionamento e de comportamento também, não é? Então, assim, eu falo que o espaço integral a nível de curso, porque eu comecei um curso, não parei, né, Ju? Eu entrei fazendo formação, aí veio a inspeção, falei, não, agora eu fiz a formação na criança e infância, agora eu vou fazer na cognitivo comportamental, a especialização na cognitivo comportamental de criança e adolescente. E aí, depois disso, veio lá uma formação para eu conhecer o que era a neuropsicologia, né? A intervenção neuropsicológica, que eu falo que eu amei, eu faço ótimas indicações, né? Eu faço ótimos encaminhamentos. Já sei ler agora um relatório, né? Sem ficar com, meu Deus, o que é isso? Né? Eu já sei ler, não é, Ju? E aí agora aí fui saber mais também sobre personalidade, que eu achei que eu sabia muito. Aí quando eu fui encontrar com a Marcela, eu falei, meu Deus! E agora personalidade da infância, tudo. né? Aí agora, semana passada, um tal de transdiagnóstico. Eu falei, ah, não, gente, é muita inovação, né? É muita coisa nova. Que eu falo que aquela psicologia que eu saí lá da faculdade, hein? Lá atrás, né? Evoluiu muito, não é? E eu falo assim, que nós temos que estar sempre em evolução. Eu já escutei umas pessoas, uns psicólogos falando assim, esse negócio de ficar comprando cursinho, não é, eu não acho isso legal, não. Aí eu pensei com meus botões, mas você vai atualizar com quem? Porque muitas vezes o livro nos dá informação, mas a aplicação é de um conceito que já está absorvido, não é? É um conceito que aquele profissional já coloca na prática dele. E aí eu me deparei com uma situação inusitada, porque eu peguei o meu livrinho aqui de regulação emocional, depois do curso de transdiagnóstico. E aí eu falei, gente, eu tinha visto esse nome aqui 500 vezes, mas eu não tinha assim, atentado para ele. Entendido o que era o conceito. Mas aí, Genilson, tem uma coisa que você esqueceu de falar que eu quero que você finalize isso para o contexto escolar, né? Recentemente, Genilson foi nossa professora num curso de formação, né? Um dos módulos do curso de formação de educação socioemocional, né? E aí, Genilson, o tema foi empatia, né? Eu queria que você deixasse um recado aí, porque de aluna a Genilson já passou a professora, né? Eu queria que você deixasse um recado aí para professores, para pais, alunos, toda a comunidade educativa, né? Como que a gente pode fazer nesse momento, né, para desenvolver resiliência, né, nas nossas crianças e adolescentes, né? Porque eu acho que isso está dentro de regulação emocional. Sim. E a resiliência, nós nascemos com o potencial resiliente. Mas a resiliência, ela só será cunhada, né, moldada, fomentada, firmada dentro da relação, na relação com o outro. E é nessa relação de palavras de esperança, né, de uma crença de que as coisas vão se resolver. Não é? É claro que nós teremos aí passado por perdas, mas nós aprendemos com as perdas também.
não é? E uma das coisas que a resiliência mais ensina é isso, não é? E eu escutei a Gláucia Tavares, ela, uma das minhas mentoras também, a Gláucia falando assim, toda vez que todo ganho vai ter perda, não tem jeito. Igual aqui, ó, eu tô tendo esse ganho de estar aqui com você, mas a perda que eu tô tendo é que eu podia estar lá adiantando o dever, que eu vou ficar até mais tarde adiantando com a Cecília. É uma perda, se você for pensar. Sim. Uma perda de estar Sim. lá com a família também, né? Mas ela fala assim, mas toda perda que você já perdeu, aí você vai ter a escolha de você entrar nessa perda, entrar nessa vitimização e fazer disso, né, aquela sua história, ou você conseguir passar por ela com fé, com a esperança de que eu vou fazer o meu caminho, eu vou transformar essa perda em algo maior, em algo para o meu crescimento, em algo para a minha construção. Não é? E quantas vezes foram os momentos difíceis que nós tivemos na nossa vida e quando a gente sai dele, a gente olha para trás e fala, meu Deus, eu dei conta. Não é? Que assim, então, são momentos de provação. Então, essa geração tende a ser mais resiliente, né? Conforme Será? for a condução dessas habilidades socioemocionais a partir da regulação emocional. Então, nós estamos com a faca e o queijo. Só cortar. A faca e o queijo na mão. Então, olha só, então isso é muito importante, né? Que psicólogos, educadores, pais, a gente entenda isso, né? Quando a gente brinca do limão, limonada, né? Ou da caipirinha, nós estamos no momento, ou a gente se afoga em emoções, né? De desesperança, de medo, de pavor. Não estou dizendo que no nível, né? Dentro do esperado, a gente vai sentir todas essas coisas, mas que a gente também trabalhe, né? A esperança, né? Essa coisa da resiliência, do retomar e do recomeçar também. Então, nós estamos com todas as possibilidades aí, e talvez os educadores sejam os grandes mentores, né? Não os responsáveis, né? Não os únicos responsáveis, mas os grandes mentores para fazer florescer a esperança e o aumento da resiliência através de uma educação socioemocional. É isso, Genilson? É isso mesmo. E aí eu queria fechar aqui com uma outra falazinha do Rubem Alves. Ele fala assim, o medo não é uma perturbação psicológica, ele é parte da nossa própria alma. O que é decisivo é se o medo nos faz rastejar ou se ele nos faz voar. Olha aí. Fechou com chave de ouro. É uma escolha. Muito bom, Genilson. Eu escolho o meu caminho, eu escolho o meu destino, eu escolho o que eu vou fazer da minha vida. Juntos, né? Juntos. Sim, juntos. Claro. Nós estamos todos juntos. Competente em buscar e construir uma rede de apoio, porque sozinho a gente não vai ao longe, não. Né? Então é isso. Que delícia! Adorei. De resiliência e habilidades socioemocionais junto com regulação emocional. E mostrar para os professores o quanto nós precisamos deles, né? Nós, psicólogos, precisamos da comunidade educativa para fazer tudo isso acontecer, né? Eu acho que é essa mensagem da noite. Nós estamos na era de trabalhar paciência. Não é a paciência, não, desculpa, de trabalhar a sabedoria. A sabedoria do respirar, do esperar e do esperançar. Ótimo. Muito bom, muito bom. Essas ondas que estão vindo por aí. Não é? Muito bom. Muito obrigado, Genilson. Agradeço imensamente o NAIS. Espero ter ajudado de apoio. Aí, né, Ju? De ter ajudou demais. As pessoas. Eu agradeço o NAIS por ter feito esse contato, né, organizado com você, o Núcleo de Apoio às Escolas, né, do Espaço Integrar. E te agradeço imensamente por todas as palavras. Eu aprendi muito, refleti muito hoje, essa noite, tá? Saio daqui renovada. E agradecer a todos que nos acompanharam aí nessa noite. E eu acho que hoje é só um ponto de partida para a gente pensar esse novo. Porque nós temos que pensar, mas com esperança. Exatamente. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Tá? Um beijo para você. Tudo tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada aí pelo público que assistiu, que nos acolheu nesse momento também, não é, Ju? Nos acompanhou. Muito bom.
Não Muito é? obrigada, pessoal. Tchau, Um tchau. beijo, tchau. Tchau.